Eu queria conversar com vocês sobre um ponto muito mais importante do que simplesmente falar que as espionagens são absurdas. Espionagem é ainda mais grave, a ação atinge Vaticano e ONGs ambientais internacionais. O escândalo da espionagem que o governo Bolsonaro está realizando contra a Igreja Católica no Brasil, admitido abertamente pelo general Augusto Heleno, do GSI, numa entrevista sem precedentes, é ainda mais grave. A ação não se restringe ao território nacional. O Itamaraty, comandado pelo extremista Ernesto Araújo, está sendo mobilizado para que a espionagem alcance o Vaticano e organizações ambientais internacionais. Então, eu não vou entrar no mérito coisas que eu não quero entrar no mérito. Eu não quero entrar no mérito se essa investigação é válida ou não é válida. Por quê? Existem momentos em que a igreja utiliza seu poder institucional para entrar no governo, para manipular o governo. Por exemplo, o que a igreja evangélica, algumas igrejas evangélicas fizeram no Brasil. Da mesma forma que a igreja evangélica faz isso, se eu falar que a católica não faz, eu vou estar querendo defender um lado. Não é o fim do mundo imaginar que o determinado país imagine que uma determinada igreja possa ser desinteressante e fazer até uma espionagem. Um desesperador nesse momento é imaginar que isso não está acontecendo pelos interesses nacionais, isso está acontecendo pela concorrência da Igreja Católica. Ou seja, no momento em que o eixo de igrejas evangélicas que financiaram o governo Bolsonaro, no momento que esse eixo de igrejas evangélicas tomaram o poder, eles começam a reprimir a concorrência. Olha que loucura! Nós temos uma situação absurda no Brasil hoje. Porque o grupo bolsonariano tomou o poder, eles começam a usar o poder institucional para ameaçar ministros do Supremo. Por exemplo, o caso do Gilmar Mendes. Eu sou contra o Gilmar Mendes ser investigado? É claro que não. Muito pelo contrário, eu acho que todos os ministros do STF deveriam ser investigados e deveriam pagar por tudo errado que eles fizeram. O que me desespera é que, nesse momento, os ministros não estão sendo investigados porque eles querem procurar qualquer crime que os ministros tenham cometido. As pessoas que estão sendo investigadas nesse momento são as pessoas que fariam oposição ao governo do Bolsonaro. Ou seja, eles estão utilizando o poder institucional para perseguir opositores e não para fazer justiça. Se fosse para fazer justiça, tanto o A como o B, tanto João como o Bastião, todo mundo fosse pagar por coisa errada, seria fantástico. Mas não, eles estão usando o poder institucional para eliminar inimigos. Agora a gente vê um governo que claramente foi eleito por um grupo de igrejas, ou seja, vamos pensar o seguinte, nós temos uma situação em que vamos esquecer a existência de Deus. Não estou falando que Deus não existe. Esqueçam Deus como sendo um objetivo da igreja. Pense que qualquer igreja quer duas coisas: enriquecimento financeiro e controle da população. Vamos esquecer a parte religiosa. A parte religiosa cabe à fé. Mas vamos pensar sobre a parte empresarial da igreja, e eu peço desculpas às pessoas que acreditam em Deus. Eu não estou falando que não existe Deus. O que eu estou falando aqui é que, para entender o que está acontecendo nesse momento, a gente precisa fazer uma análise sobre o aspecto institucional e esquecer o aspecto religioso. Sobre o aspecto institucional, nós temos uma realidade em que as igrejas evangélicas conseguiram definir o governo. Agora as igrejas evangélicas vão começar a utilizar esse governo para destruir um concorrente. Sobre o aspecto institucional, seria como dizer que, olha, tem um governo que é do Bradesco, tem outro governo que é do Itaú. O governo do Itaú ganhou. Agora eles vão usar o poder do governo para fechar o Bradesco. É mais ou menos o que está acontecendo nesse momento. Isso, gente, tem repercussões pesadas, porque, primeiro, o Bolsonaro não está fazendo uma coisa dessa para atender os interesses do Brasil. O Bolsonaro está fazendo uma coisa dessa porque o Brasil é o país menos digno de reputação nesse momento. É mais ou menos assim, de todos... Vamos pensar o que o Brasil está fazendo nesse momento com essa questão do Brasil espionar a igreja, o Brasil bater de frente com a Igreja Católica. O Brasil está assumindo, digamos que a responsabilidade de ser o primo forte
de um sistema que quer reprimir a Igreja Católica. Olha, a briga contra a Igreja Católica, ela não vem do governo brasileiro, muito pelo contrário. A briga contra a Igreja Católica vem de um governo que quer controlar o mundo através da Igreja Evangélica, ou seja, um topo lá de Israel e Estados Unidos. Como que funciona esse sistema? Eles têm a inteligência de formação de opinião de igrejas. É mais ou menos assim. Dentro de Israel está o núcleo de criação de igrejas evangélicas. Essas igrejas não são cristãs? Lógico que não, são simplesmente instituições para fazer política, instituições de controle mental. Essas igrejas que estão sendo criadas para controlarem a mente das pessoas, elas têm como maior concorrente a Igreja Católica. Agora, numa situação em que é interesse claro de Israel, dos Estados Unidos e desse grupo que já controla as igrejas evangélicas eliminarem a Igreja Católica, percebam o que está acontecendo. Eles estão usando o Brasil como massa de manobra para tomar a frente numa briga contra o Vaticano. O Brasil como massa de manobra tomando a frente numa briga contra o Vaticano, o Brasil como massa de manobra tomando a frente numa briga contra os árabes. Espera aí. O Brasil vai brigar com todo mundo? O que vai sobrar para o Brasil? Vocês prestaram atenção em como que nós estamos sendo conduzidos hoje? Esse governo, ele está recebendo ordens do Brasil brigar com os inimigos daqueles que elegeram esse governo. Então é mais ou menos assim, agora que eu te coloquei no poder, você vai brigar com todo mundo para mim. Como assim? Como assim existem tantos interesses e tantos poderosos querendo bater de frente, querendo destruir a Igreja Católica, aí eles vão usar o Brasil para fazer isso? Eu estou falando de instituição, não estou falando de religião, estou falando de como que nós estamos sendo conduzidos como massa de manobra para fazer o serviço feio, para fazer coisa errada. É brigar com a Venezuela, brigar com a Igreja Católica, é brigar com os árabes, é brigar com tudo. O Brasil, que até pouco tempo atrás era um país pacífico, agora o Brasil é o caçador de briga. Para conseguir reduzir essa situação para uma situação mais, digamos que, uma situação mais fácil de compreender, imaginem vocês, principalmente quem é mais jovem, né, que sempre tem aquele coleguinha, aquele cara que ninguém quer ficar perto dele, ninguém quer ser amigo, porque o cara briga por qualquer coisa e está brigando com todo mundo. O Brasil está virando esse país. O Brasil está virando o país que briga com todo mundo. Isso não é interessante. E principalmente quando a gente pensa que o que está acontecendo hoje no Brasil não tem uma finalidade boa, tem uma finalidade de atender os interesses de quem tomou o poder. O que vai sobrar para a gente? Imaginem vocês o que vai ser a vida de um brasileiro em países que são fundamentalistas católicos. Imaginem como que vai ser a partir de agora a vida dos brasileiros na Itália. Eu sou cidadão italiano. Imaginem que eu vou chegar na Itália, vou me apresentar como brasileiro e eles vão pensar, peraí, o Brasil é o país que espiona a Igreja Católica? Isso não é bom. Eu não estou falando que a Igreja Católica é uma igreja que tenha interesses religiosos. Eu não estou entrando nesse mérito, não é esse mérito que a gente tem que abordar. Não estou falando que a Igreja Católica seja melhor que qualquer outra igreja, mas a pluralidade de religião é uma coisa importantíssima. Você tem o direito de escolher a religião que você quer. Então agora as igrejas evangélicas estão realmente disparando para o monopólio. Então aquela conversa de que monopólios fazem mal e que o Estado gera monopólio está sendo invertida. Eles estão gerando monopólio na religião, monopólio na atuação das instituições, monopólio nas fiscalizações, é tudo contra os inimigos deles.